Meus queridos irmãos, a paz do Altíssimo, aqui vai um vídeo para a honra e glória do nosso Pai Celestial. O título vai ser Quando deixamos de lutar e começamos a dormir. Tenho a certeza que vocês vão aprender aqui uma grande lição. Eu hoje de manhã, quando eu vim para baixo, eu disse: Senhor, eu não tenho ideia nenhuma o que é que eu vou escrever. Se bem que eu tenho muitos rascunhos que eu já comecei, depois não acabei, mas eu disse: Senhor Pai Santo, ajuda-me. E isto foi o que o Senhor me lidou a fazer. Eu tenho a certeza, irmãos, que nós vamos aprender muito com isto. Nós sabemos que nós somos considerados soldados de Cristo. E então eu tenho a certeza, irmãos, que aqui vamos aprender grandes coisas para a honra e glória do Altíssimo, para nosso benefício e também para derrotarmos o inimigo. Eu vou orar ao Altíssimo. Meu querido Pai Celestial, nós te damos graças por esta maravilhosa palavra, Senhor. Ajuda-nos a ser verdadeiros soldados, combatendo, Pai Santo, Senhor, contra o reino das trevas e fazendo, Senhor, o teu reino crescer, Senhor. Infelizmente estamos vivendo num tempo em que podemos ver esta grande batalha espiritual, Pai Santo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, Tu és o nosso capitão, Senhor, Pai Santo. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor para Ti, Senhor. Abençoa todas as pessoas que vão ouvir este vídeo, Senhor. Em nome do Teu amado Filho Arroxo e Yeshua HaMashiach, Senhor, que a gente possa aprender contigo e de Ti, Pai Santo. Em nome de Jesus Cristo e Yeshua HaMashiach, eu Te agradeço, Pai Santo, Senhor. Amém. Meus queridos irmãos, eu quero vos dizer que nós estamos vivendo uma luta desenfreada e constante todos os dias da nossa vida. Todos nós estamos lutando todos os dias para conseguirmos algo. As Sagradas Escrituras nos advertem para abandonarmos as coisas do mundo e conquistarmos as coisas espirituais. Mas sabemos que a nossa tendência é sempre querer conquistar algo deste mundo. E o nosso Pai Celestial manda-nos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas, como diz a Mateus 6:33, diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Repare que ele não diz para não conquistarmos coisas neste mundo, mas ele manda que o nosso foco seja primeiro as coisas do reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Era tão bom se nós assim o fizéssemos, era tão bom se o nosso foco espiritual, em vez de ser terreno, fosse espiritual. Irmãos, se você reparar nas Sagradas Escrituras, especialmente no Velho Testamento, está cheio de grandes guerras, lutas que o povo travava para conseguir terras, povos, etc. E o povo de Deus, antes de ir à guerra, ele sempre pedia direção, proteção a ele. Pedia forças, pedia orientação. Devemos ir agora ou esperar? Pai Santo, devemos ir agora ou esperar? E por incrível que pareça, irmãos, o Deus dava orientações tremendas ao seu povo. E se o povo ouvisse e seguisse aquelas regras, eles conseguiam ganhar a luta. Saíam vencedores. E há grandes e poderosos exemplos nas Sagradas Escrituras acerca de pessoas que pediram ajuda, orientação a Deus, e Deus ajudou a eles a ganharem estas batalhas. Mas eu hoje vou me focar mais, porque houve até ocasiões em que o Senhor, Ele próprio, é que lutou pelo povo. E isto encontra-se em 1 Samuel 14, 20. Vejam só o que é que diz aqui. 1 Samuel 14, 20, tem uma parte que diz assim. Portanto, aqui estava uma grande luta, uma grande guerra, e diz assim, na mesma hora, Saúl e todos os soldados se reuniram e foram para a batalha. E encontraram os filisteus. Os filisteus são inimigos do povo de Deus. Encontraram os filisteus em total confusão, ferindo-se uns aos outros. Isso aqui quer dizer, meus irmãos, que quando nós pedimos orientação a Deus, Deus pode lutar a batalha por nós. Acontecem coisas fora de normal quando nós confiamos, dependemos somente nele, pedimos orientação a ele, porque ele é o nosso general. Mas também temos exemplos nas Sagradas Escrituras em que o povo acha que não precisa de lutar e põe-se a dormir. E hoje eu vou falar exatamente sobre isso, meus irmãos.
Quando deixamos de lutar, porque isto é uma luta, a palavra do Senhor diz em Mateus 24, há uma guerra, nação contra nação, reino contra reino. Quando deixamos de lutar e começamos a dormir, aí está o grande perigo. E é sobre isso que eu vou ler hoje, e encontra-se também no Velho Testamento, em 2 de Samuel. 2 de Samuel, irmãos, todos nós conhecemos essa história. A história da queda do rei Davi. Vai ser que você pode dizer assim, irmão Luís, há tanta coisa para falar e a irmã vai falar nisso. Irmãos, se nós soubéssemos o poder que há, quando nós fazemos o que as Sagradas Escrituras mandam, estamos num tempo realmente muito difícil e nós temos que aprender estes princípios de bom soldado. Eu vou fazer alguns vídeos exatamente falando sobre os soldados, sobre as características dos soldados, como devemos de fazer, agir e tudo mais. Mas precisamos primeiro de que mais nada saber que para sermos vencedores nós temos que pôr sempre o nosso Pai Celestial à nossa frente, temos que ir a Ele, temos que pedir orientação, direção, temos que pedir a Ele quando agir, quando não agir. Irmãos, se nós aprendêssemos este ponto, vamos ver aqui, este capítulo é muito importante, 2 de Samuel 11, eu tenho quase a certeza que você sabe de que é que se refere, mas se não sabe, você vai saber hoje. Diz assim, 2 de Samuel 11, na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumavam sair para a guerra. Vocês compreendem? Estamos numa guerra. Davi mandou que Joabe e os seus oficiais e o exército israelita fossem atacar os inimigos. Eles venceram os amonitas e cercaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Ora, meus irmãos, aqui está o primeiro perigo, quando nós achamos que os outros é que têm que ir à guerra e nós ficamos em casa. E nos dias de hoje, muitas vezes, nós vemos pessoas que, irmão, ora por mim, irmão, faz isso, irmão. Nós queremos que os outros é que façam a nossa guerra e nós ficamos, eu acredito que muita pessoa que pede ajuda em oração também ora, mas também sabemos que há muita pessoa que não quer orar, não quer pagar o preço. Irmão, por favor, ore por mim. Irmão, ora, irmão. Não, meus irmãos, nós todos temos que fazer a nossa parte, nós todos temos que estar sempre alerta, nós temos que pedir direção e orientação ao Altíssimo, não há dúvida nenhuma. Mas nós não podemos que os outros façam a guerra por nós. Vejam só, irmãos, glória ao nome do Altíssimo. Davi ficou em Jerusalém. Se você soubesse o que é que o Davi fez. Davi ficando em Jerusalém e mandando os seus guerreiros para a guerra, o inimigo começou logo a atacar-lhe ali. Vejam só, irmãos. Uma tarde, Davi se levantou depois de ter dormido um pouco. Exatamente o que eu pus aqui no princípio, aqui, um soldado quando começa a dormir é um perigo tremendo. E vou dizer aos irmãos, quanto mais cansado ele estiver, o sono é mais profundo e aí o inimigo pode fazer e desfazer com ele como quiser. Vejam só, meus irmãos. Diz assim, numa tarde Davi se levantou depois de ter dormido um pouco e foi passear no terraço do palácio. Quando ele foi para o palácio, depois de dormir, depois de não querer ir à guerra, o inimigo atacou logo na fraqueza dele. E é exatamente o que acontece conosco, meus irmãos. Vejam só. Dali, ele viu uma mulher muito bonita tomando banho. Ora, mas que perigo, meus queridos irmãos. Portanto, essa figura aqui mostra aqui Davi no seu balcão, olhando para Betseba. Vejam só, meus irmãos, você não imagina o que vai rolar daqui para a frente. O inimigo não quer muita coisa, o inimigo quer uma brecha. O inimigo quer ver um soldado dormindo para atacar e despedaçar. Você não imagina, por Davi não ter ido para a guerra, eu estou falando de uma guerra espiritual, que nós estamos realmente numa guerra espiritual, você não imagina o que desencadeou deste pecado que está aqui. Continuando, dali Davi viu uma mulher muito bonita tomando banho. Aí ele mandou que descobrissem quem era aquela mulher. E soube que era Betseba, filha de Ilão, esposa de Urias, o Iteu. Meus irmãos, olha, não havia, não há desculpa de Davi ir buscar uma mulher, porque de certeza que ele não estava solteiro ali.
Mas de qualquer das maneiras, ele sabia quem era a mulher. E se você não sabia quem é Urias, porque ele diz ali que ela era a esposa de Urias, o Iteu. Urias, o Iteu, isso mesmo. Urias era um dos maiores homens de guerra do Davi. Um homem de confiança, você não imagina. Se você ler as Sagradas Escrituras, este homem, ele era tão fiel a Davi, e ao combate. Porque teve uma vez, que se você ler aí, portanto, e depois eu vou explicar aos irmãos, que Davi mandou buscar Urias, dele uma bebedeira, e que era para Urias pensar que ele ia ter relações com a sua esposa e ela ia ficar grávida, mas Urias disse, não é justo os outros estarem lutando e eu estar aqui com a minha esposa, e ele ficou cá fora. Irmãos, estes são os verdadeiros lutadores, os verdadeiros soldados que não podem ver os outros na guerra e eles descansando. Davi aqui teve um grande lapso e este lapso dele trouxe grandes consequências à sua vida. Meus queridos irmãos, eu quero vos dizer, eu vou ler essa história toda, talvez isso vai ser um vídeo que talvez eu vou fazer por segunda, terceira parte, porque há muito para explicar aí. Você não imagina o perigo que é quando um soldado começa a dormir. Como eu já disse, irmãos, o inimigo não quer muito, ele quer só uma brecha. Continuando. Só então, ele soube quem era ela. Então Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscá-la. Eles a trouxeram. Davi mandou, portanto, Davi teve relações sexuais com ela. Bathsheba tinha acabado o seu período menstrual e ela voltou para casa e depois descobriu que estava grávida e mandou um recado a Davi contando isto. Olha, meus irmãos, eu quero vos dizer uma coisa. Por todas as ações, temos consequências a pagar. Consequências, e essa foi uma grande consequência, que não só atingiu Davi, atingiu a ela, porque ela, Deus matou o filho deste pecado, e também Davi mandou matar o marido dela várias vezes. Diz então que Davi mandou então esta mensagem, quando ele soube que ela estava grávida, ele mandou chamar Urias, o marido dela. E claro, aí começa a história maior. Davi passou e ultrapassou por cima de todos os mandamentos de Deus, ele não quis saber, e mandou, como os irmãos vão ver aqui a história. Joabe obedeceu. Quando Urias chegou, Davi perguntou a ele se Joabe e as tropas estavam bem e como estava indo a guerra. Depois, Davi disse a Urias, vai para casa e descansa um pouco. Irmãos, vejam só o diabo manipulando a mente de Davi. Urias saiu, Davi mandou levar um presente à casa dele, mas Urias não foi para casa. Em vez disso, dormiu no portão. Oh my God, irmãos, isso está aqui nas Sagradas Escrituras, olha. 2 Samuel 11 diz assim, Urias saiu e Davi mandou levar um presente à casa dele, mas Urias não foi para casa. Em vez disso, dormiu no portão do palácio junto com os guardas do rei. Quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, perguntou-lhe, você acaba de voltar depois de ter ficado fora muito tempo, por que não foi para casa? E Urias respondeu, os homens de Israel e de Judá estão longe, na frente da batalha, e a Arca da Aliança está com eles. O meu comandante Joabe e os seus oficiais estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa comer e beber e dormir com a minha mulher? Juro por tudo que é sagrado, eu nunca poderia fazer isso. Irmãos, como às vezes nós dizemos assim, como é que um homem, um rei, tendo o coração, segundo o coração de Deus, segundo as Sagradas Escrituras nos falam, como é que ele consegue fazer uma coisa destas com um homem que era fiel a ele? Como é que ele consegue saber o que ele tinha feito? Os irmãos sabem porquê? Porque o diabo, a palavra do Senhor diz que o diabo cegou o entendimento das pessoas. O diabo cega o nosso entendimento. Que você não aprenda mais nada neste estudo bíblico, mas que você aprenda. Que você aprenda isto, meus queridos irmãos. Nós não podemos dormir em serviço. Nós somos soldados de Cristo. Nós temos que estar sempre com a nossa arma. A nossa arma é a espada. A palavra do Altíssimo. Porque, às vezes, uma coisa aos irmãos, há grandes consequências quando nós metemos-nos a dormir. Infelizmente, Davi, um grande homem de Deus, fez grandes coisas terríveis. E o Senhor deixou isso tudo acontecer para que eu esteja agora aqui,
para que vários pastores estejam dizendo a vocês que é um grande perigo quando um soldado começa a dormir. Vocês sabem, li aí que Davi não foi para a guerra. Naquela vez, ele decidiu mandar os oficiais, ele ficou dormindo e mal ele sair da sua casa, ele deparou-se logo com o diabo atrás de gente. A tentação veio de uma maneira tão forte. Mais uma vez, meus queridos irmãos, eu quero vos dizer que o diabo sabe muito bem qual é a tua e a minha fraqueza. E o diabo pôs ali à frente de Davi a fraqueza dele. E Davi não quis saber se ela fosse mulher do seu melhor amigo, ele não quis saber, ele passou por cima disto tudo e ele trouxe grandes consequências à sua vida. Mas vejam só, meus irmãos, Davi não deixou por ali, ele tentou, ele foi sempre tentando. Irmãos, é assim, olha, quero dizer uma coisa muito séria a vocês. Quando Davi caiu naquela tentação, se ele tivesse reconhecido o seu erro, pedido arrependimento ao Senhor, talvez o Senhor tivesse posto, não é talvez, o Senhor ia pôr a sua mão e ia deixar as coisas mais leves, mas não, nós não vemos aí Davi orar, pedir perdão, ele continua, irmãos, ele fez algumas 3 ou 4 vezes, tentativas para que Urias fosse para casa, para que ele tivesse relações com a esposa, para que aquela criança que nascesse fosse como se essa criança fosse de Urias e não de Davi. Vejam só, já disse aos irmãos que ele mandou um presente para Urias, disse para ele ir para casa, ele não quis ir. Portanto, aí ele então o que é que faz? Ele parte para o segundo plano. Urias respondeu então, como é que eu posso ir para casa se os meus oficiais estão ao ar livre? Como é que eu posso ir comer e beber e dormir com a minha mulher? Juro por tudo que é sagrado que eu nunca poderia fazer isso. Então Davi disse, fica aqui o resto do dia, amanhã eu mandarei-te de volta. Urias ficou em Jerusalém naquele dia e no dia seguinte, vamos ver aqui, olha. Urias ficou em Jerusalém, versículo 12. 2 de Samuel 11, versículo 12. Então Davi disse, fica aqui o resto do dia, amanhã eu mandarei de volta. E Urias ficou em Jerusalém naquele dia e no dia seguinte. E no dia seguinte Davi convidou para jantar, outra vez, irmão, fazendo mais uma armadilha ao marido dela, mas quem caiu na maior armadilha foi Davi. Vejam só. Urias ficou em Jerusalém naquele dia, Davi convidou para jantar e fez com que ele ficasse bêbado. Mesmo assim, Urias não foi para casa naquela noite. Em vez disso, dormiu no seu cobertor no quarto da guarda do palácio. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta a Joabe e a mandou por Urias. Vejam só, oh my God, oh meu Deus. Como eu já disse, irmãos, é preciso o Espírito Santo para nos alertar. Lendo isto assim, você não está compreendendo o que é que está acontecendo. Eu vou dizer a vocês, olha, diz assim. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta a Joabe e a mandou por Urias. Portanto, no dia a seguir, Davi escreveu uma carta dele a Urias, o marido da Bathsheba, e mandou que ele levasse essa carta a Joabe, que era o capitão da guerra dos homens de Davi. Davi escreveu o seguinte na carta: punha Urias na linha da frente onde a luta é mais pesada. Depois se retire e deixe que ele seja morto. Meu Pai Celestial, como é que um homem, segundo o coração de Deus, pode fazer uma coisa destas? Vocês estão compreendendo o que é que ele está dizendo? Isso é assim. Urias levou uma carta com a sua própria morte escrita ali. Aquela carta foi entregue ao capitão da guerra e naquela carta dizia para eles porem Urias na frente da batalha, na parte onde estava mais inimigo, mais forte, e deixassem que o inimigo matasse ele. E então, depois se retire e deixe que ele seja morto. Por isso, enquanto estava cercando a cidade, Joabe mandou Urias para um lugar onde sabia que o inimigo estava mais forte. As tropas, os inimigos, saíram da cidade, lutaram contra as forças de Joabe e mataram alguns oficiais de Davi, e Urias também foi morto. Sangue inocente que foi derramado por causa de Davi ter sido enganado pelo inimigo. Quando nós não somos fiéis ao Altíssimo, quando nós nos pomos a dormir,
Meus irmãos viram, começa logo por Davi, que estava dormindo, foi para o palácio. Quando nós começamos a dormir como soldados de Cristo, grandes consequências acabam por acontecer e às vezes até sangue inocente é derramado. Vejam então, irmãos, oh my God, ok. Então Joabe mandou a Davi a notícia da batalha. Ele disse ao mensageiro o seguinte: se depois que você contar ao rei tudo sobre a batalha, ele ficar zangado e perguntar por que vocês chegaram tão perto da cidade para lutar com eles? Não viram que eles podiam atirar flechas do alto da muralha? Vocês não lembram como Abimeleque, filho de Jerubezete, foi morto? E então, deixa eu ver aqui. Então, porque vocês chegaram tão perto da muralha? Se o rei perguntar isso, responda: Urias, o seu oficial, também foi morto. Portanto, isto era a palavra-chave que Davi queria vir. Davi pensava que, derramando o sangue inocente para encobrir o seu pecado, ele pensava que aquilo ia ficar por assim mesmo. Mas, irmãos, há grandes consequências quando nós não damos ouvidos à palavra do Senhor. Grandes consequências. Olha, sei que muitas pessoas estão ouvindo isto, está entrando por um, saindo por outro. Eu quero te dizer que na tua vida e na minha, se nós tivéssemos sido sempre fiéis ao Altíssimo, se nós tivéssemos estado sempre alerta, com o olho no inimigo, arma apontada, muitas coisas tinham sido evitadas da nossa vida. Davi queria ouvir, era só aquilo. Queria ouvir que Urias estava morto, para pagar a culpa. Ele pensava que ia pagar a culpa do seu pecado. Vejam só. Então o mensageiro foi e disse a Davi que Joabe tinha mandado o mensageiro e disse: os inimigos eram mais fortes do que nós, saíram para fora da cidade para lutar em campo aberto, mas nós os forçamos a voltar para o portão da cidade. Então eles atiraram flechas do alto da muralha contra nós, alguns dos seus oficiais foram mortos e o seu oficial, Urias, também foi morto. O Urias era um grande e fiel aliado a Davi e a Deus, porque ele disse: não, como é, os outros estão no campo de batalha e ia ficar. Meus irmãos, quantas pessoas nos dias de hoje veem os seus irmãos em campos de batalha? A nossa batalha, irmãos, não é, hoje em dia, não é pegar numa espada e matar uns aos outros. Batalhas espirituais. O Iteu, Urias, ele disse: como é, os outros estão em batalha e eu vou dormir? Não vou fazer isso. E então aqui, olha, então o mensageiro veio e disse a Davi o que Joabe tinha dito. Davi respondeu ao mensageiro: presta atenção, anime Joabe e diga-lhe que não fique preocupado, pois numa batalha nunca se sabe quem vai morrer. Diga-lhe que ataque com mais força até conquistar a cidade. Bathsheba soube que o marido tinha morrido e chorou por ele. Depois que passou o tempo de luto, Davi mandou trazê-la para o palácio. Ela se tornou sua esposa e lhe deu um filho, mas o Senhor não gostou do que Davi tinha feito. Claro que não gostou. E agora nós vamos ver quais são as consequências. As consequências deste grande pecado começam aqui no capítulo 12, no capítulo a seguir. Mas visto que o vídeo já está um pouco, já tem 20 e tal minutos, eu vou deixar as consequências para o vídeo número 2, mas antes disso eu quero dizer aos irmãos o seguinte. Diz aqui assim, 2 Samuel 12, o profeta Natã repreende Davi. O profeta Natã ali é como o Espírito Santo nos dias de hoje, meus irmãos. Sempre que nós fazemos mal, sempre que nós saímos dos caminhos do Senhor, o Espírito Santo vem connosco e diz: não faças isto, você não devia ter feito isto, para nós nos arrependermos dos nossos pecados. Eu quero dizer aos irmãos a primeira coisa: um bom soldado de Cristo nunca se põe a dormir, porque quando você se meter a dormir, grandes consequências vão vir. Grandes consequências vão vir. Infelizmente, essas consequências, muitas das vezes, não caem somente em cima de ti. Caem também em cima daqueles ao nosso redor. Assim como, se você estiver sempre chegada ao Altíssimo, as bênçãos também vão se estender para aqueles que nos rodeiam. Aqui, como eu já disse, o profeta Natã é representado como se fosse o Espírito Santo, porque ele veio ali e Davi estava tão cego, que ele vai dizer a ele umas palavras e Davi nem ao menos vai saber que aquelas palavras são contra ele. Só, meus irmãos, eu espero que você já tenha sido abençoado com essa primeira parte. Não perca a segunda parte para a honra e glória do Altíssimo. Que o Altíssimo vos abençoe. Fica na paz do Criador dos céus e da terra.